tema desta manhã é a linguagem do amor. Diga comigo, a linguagem do amor. Então diz assim o texto, 13, verso 1. Quem não tiver Bíblia vai aparecer no ecrã, eu vou aguardar um segundinho. E assim vamos começar a ler juntos. Amém? 1 Coríntios 13, verso de número 1. Glória a Deus. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor. É benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos em parte em um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destas é o amor. Podem tomar os vossos lugares. Eu gostava nesta manhã nós podermos, de uma forma muito subtil, entendermos o que é a linguagem do amor. Isto é como se fosse uma introdução àquilo que é o amor. Existem vários tipos de amor, como é lógico, não é isso que vamos comentar, mas este é o amor que envolve a nossa vida em relação à vida dos outros. É o amor que envolve a nossa postura com relação ao nosso próximo. A gente fala muito sobre estes textos no casamento, mas para quem não sabe, isto não tem nada a ver com o casamento. Absolutamente nada a ver com um casal. Embora nós usemos, porque é um facto, dizer à nossa noiva que não casei com ela por interesse, porque o amor não é interesseiro, diz a Bíblia, certo? O amor não é invejoso, diz a Bíblia. O amor não se suspeita mal. Tudo isto cai bem num casamento. Concordam comigo? Isto não tem nada a ver com o casamento. Este texto envolve a nossa postura em relação ao nosso próximo. Este texto envolve aquilo que é os sentimentos do nosso coração em relação ao próximo. E é interessante por causa do contexto do texto. Nunca se pode interpretar um texto fora do contexto. Isso é um erro de exegese, é um erro também aplicativo, chamado hermenêutica. A exegese, ela saca as verdades da Bíblia e para encontrar as verdades, e isto é uma regra universal da interpretação dos textos, sejam textos bíblicos ou não, pode ser um texto histórico, pode ser interpretar os grandes filósofos da história, os mais antigos, da antiga Grécia, ou os contemporâneos, ou os grandes filósofos da França, do século passado e do anterior ainda, mas podemos nós entender que este texto é um texto dentro de um contexto que muitas vezes nós esquecemos. E qual é o contexto? O contexto tem a ver com os dons. Você quando lê o capítulo de número 12, e logo anteriormente vem ao capítulo número 11,
você está, porque isto é uma carta escrita por Paulo à igreja em Coríntios, à igreja que vivia um problema relacional. O povo estava muito mal relacionado. A igreja em si, por isso que às vezes as pessoas não entendem o que significa ser igreja, não entendem os defeitos das pessoas dentro da comunidade, e Paulo estava a alertar a igreja de Coríntios sobre enormes problemas relacionais. Era uma igreja que tinha os dons de Deus, não é? Mas estava com um problema de amor. Tinha irmãos zangados uns com os outros, tinha problemas sexuais dentro da comunidade da igreja de Coríntios no primeiro século, tinha pecados horrendos que nem entre os ímpios se comentavam, entre as pessoas que não eram cristãs. E Paulo trouxe esta epístola para tentar, de uma forma muito clara, explicar o que realmente tem importância na nossa vida. E vem de uma enorme explicação, desde o capítulo 1, em que ele elogia um bocado os dons que ele tinha, mas quando chega ao capítulo 11, ele começa o versículo 1 dizendo: sede meus imitadores como eu de Cristo, verso 1. Depois continua e começa a falar sobre as dissensões, fala sobre a ceia do Senhor, porque os irmãos estavam a fazer algo muito feio na igreja, estavam a participar da Santa Ceia, não é, da comunhão, que é o pão e é o vinho, da forma errada. Uma forma feia. E o capítulo 11 vem a explicar isso. Logo mais ele diz à igreja a importância dos dons. Os dons como sendo algo fundamental e algo importante para a igreja. E havia como que se parecesse uma disputa dos dons dentro daquela comunidade. Veja que Paulo chega ao ponto de ralhar com as mulheres, porque elas faziam, naquele tempo, na comunidade, estavam a fazer barulho, a fazer guerra, ao ponto de dizer: a mulher fica calada na igreja. Não é que Paulo não queira que a mulher fale, porque houve profetisas, houve mulheres tremendas nas mãos de Deus que pregam a palavra. A minha mulher prega a palavra. Ele não era contra a pregação da mulher, nem sequer a mulher exercer atividade na comunidade. Mas elas estavam tão desajustadas emocionalmente que estavam a fazer peixarada na igreja. E ele disse: isso não pode acontecer. E logo mais ele começa a explicar os dons, porque também a igreja tinha desordem a nível do entendimento dos dons. Chegou ao ponto de dizer: quem quer falar línguas, fala em casa. Porquê? Porque línguas sem interpretação não gera entendimento. Por isso que ele fala em Romanos e diz: o vosso culto racional, para termos um culto racional. Um culto inteligível, uma celebração que seja entendível. Uma celebração que a gente diga: uau! Mas quando ele fala dos dons, no capítulo 12, ele vem de tal maneira a explicar os dons, e depois o capítulo 14, que depois vem o 13, que é o que nós lemos, ele explica: irmãos, é importante os dons. Por isso ele diz também para nós, no verso de número 31, que ele diz, e o 32 do capítulo de número 12, ele diz, peço desculpa, que diz assim, no versículo 31 do capítulo 12: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele informa, não é? E depois ele termina o versículo 31, antes de iniciar o projeto, a linguagem do amor: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Esta frase termina e começa o caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Ou seja, os dons que são menos importantes, não deixando de ser muito importante, mas o amor é o mais importante. Porque ele diz: eu vos mostrarei, olha como diz, portanto procurai com zelo os melhores dons. Lógico, temos 9 dons revelados, mas não há um dom melhor que o outro. E eu entendo isto. Eu já ensino. Quando nós falamos sobre isto, nós ensinamos na nossa escola. E nós dizemos: não há dons melhores. Há dons necessários para o momento. O melhor dom para uma palavra de sabedoria é aquele que é a palavra de sabedoria. Se eu estou a orar por uma pessoa que tem uma doença, o dom que eu preciso de exercitar não é a palavra de sabedoria, mas é o dom da cura. Amém? E o melhor dom é aquele que é preciso no momento, de acordo com o apóstolo Paulo ensina. E ele diz que
procurai com zelo os melhores dons. Eu podia parafrasear este texto dizendo: procurai no momento certo o dom necessário para ser exercido. Mas, olha o que ele diz: eu vos mostrarei um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. E ali começa: ainda que eu tivesse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Olha o que diz: e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada valia. Portanto, está confirmada a introdução, não é? O amor vale mais que os dons. Diga para quem está ao seu lado: amar é maior, é melhor, é mais eficiente do que os dons. Queridos, isto é tão importante. Isto é tão necessário. Porque estamos a viver uma geração de pessoas que procuram dons. Estamos a viver uma geração de pessoas que buscam o poder, o power. Estamos a viver uma geração de cristãos que querem mostrar quem é o maior. Estamos a viver uma geração e um cristianismo que muitas vezes as pessoas não procuram aquilo que é essencial na sua vida. E o essencial é amar. Se eu devo amar a minha mulher, e com isso, tudo aquilo que ainda há pouco começámos a falar é tão importante que me leva a não suspeitar dela, me leva a amá-la independentemente se a vida está a correr bem ou mal. Não é em vão que nós dizemos, e nós temos imensa palavra sobre o amor para com a esposa e para com o marido. Lógico, Paulo falou que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a própria igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Diga-me, por favor. Ele amou de tal maneira que deu a sua vida por ela. Veja como nós temos que dar importância e relevo à questão do amor. O amor entre marido e mulher é algo tão magnífico, tão maravilhoso, que devemos estar dispostos a dar a própria vida pelo cônjuge. Foi isso que é a grande lição. E diz que ninguém odeia o seu próprio corpo, diz a Bíblia. Ninguém quer realmente destruir a sua própria... As pessoas se autodestroem porque estão viciadas em coisas. Mas nós precisamos de entender a linguagem do amor. E eu queria, meus queridos, que nós nesta manhã, com um coração bem aberto, percebêssemos que este texto não foi escrito para os casais. Este texto foi escrito para nós, para ti, para mim, em relação ao teu inimigo, em relação ao teu amigo e, por que não, também em relação à tua esposa ou ao teu marido. Porque não há dúvida que realmente nós achamos muitas vezes que este texto é qualquer coisa de muito superficial no sentido do próximo. Porque parece que Jesus não está a falar diretamente para o próximo. Veja, quando ele disse estas palavras: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Parece que aqui já é diferente disto. Quando se realmente ama o teu próximo como a ti mesmo. Parece que não tem muito a ver com isto. Mas não, isto é a explicação de tudo isso. Isto é o desembrulhar o embrulho. Eu tenho um embrulho muito bonito e lá dentro tenho uma prenda. Mas eu, para ter a plenitude da prenda, eu sei que está ali uma prenda valiosíssima. Pode ser uma pérola, pode ser um diamante. Eu sei, está aqui um diamante, esta é a tua prenda. Mas eu não posso não usufruir da prenda. Eu vou guardar aquela prenda, eu vou manter aquela prenda, eu não vou usar aquela prenda com medo de estragar. Assim é, às vezes, estas verdades. Nós temos estas verdades tão guardadas que não as usamos. O Senhor Jesus explica de uma forma pormenorizada com o apóstolo Paulo. Usa o apóstolo Paulo, dá-lhe revelação sobre o que é mais importante
sobre o amor e que é o amor. Então nós temos que entender, irmãos, antes de nós pedirmos dons ao Senhor, antes de nós buscarmos a excelência do dom, devemos buscar a excelência do amor. Não é em vão que a Bíblia diz em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor. Porque amor faz parte de tudo na nossa vida. A Bíblia fala que o amor de Deus excede todo o nosso entendimento. O amor de Deus é excelente, é magnífico, é algo extraordinário. De tal maneira que excede a minha inteligência, a minha capacidade de compreender o amor de Deus. E eu quero-vos dizer, meus amados, que nós precisamos ter amor, mas um amor genuíno, um amor correto. Às vezes andamos em busca dos dons, ó Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Amém! Ó Senhor, eu quero orar pelos enfermos e eles serem curados. Amém! E amar. E ter a linguagem do amor. E olhar para quem nós não gostamos e dizer, Deus, dá-me amor por esta vida. Olhar para aquele patrão que é injusto connosco, não reconhece o nosso trabalho, não recompensa o nosso trabalho e nós ainda dizer, Deus, ajuda-me a amar este patrão. De tal maneira que eu levo uma palavra de amor para com ele. E aquela pessoa que nos fez muito mal e que agora está à beira da morte e que não sei quê, e nós precisamos de orar por ela e amá-la. Amar, irmãos, implica sacrifício. E eu queria que tu percebesses o que é relevante no amor. Quando o Espírito Santo, ele fala que ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna em sustento dos pobres, irmãos, eu posso fazer as melhores coisas, podemos dar a nossa fortuna, como diz o texto. Eu aconselho vocês a ler este texto. Eu aconselho vocês a ler verso por verso, a escrever cada pensamento, cada palavra que você lê e começa a escrever por suas próprias palavras aquilo que você precisa de mudar. E você entenda, porque quando nós falamos o que é relevante neste texto, veja, o amor, o que é o amor? O amor, o que é? O amor não é dar uma esmola. Amar não é dar boleia a alguém. Amar não é trazer 1 quilo de arroz para ajudar alguém. Amar é algo mais. Quem ama, diz o texto sagrado, o amor é. Ponha lá o versículo 4. O amor é. Isto é o que é amar. Quem ama sofre. Quem ama tem um amor benigno. Quem ama não inveja. Quem ama não trata de forma hostil, nem de forma desprezível, leviandade. Quem ama não tem soberba, nem dos dons que tem, nem daquilo que é, nem daquilo que faz. Não é soberbo. Irmãos, podíamos ter o homem mais rico do mundo nesta comunidade. E ele não tinha que dar nada a você. Não tinha que te dar um carro, não tinha que te dar dinheiro. Mas tinha que te dar amor. E tu, tendo o amor que vem do coração de Deus, tu nunca irias ser oportunista dele. Nunca ias vir à comunidade ou estar nesta igreja porque temos o homem mais rico do mundo. Podíamos ter, talvez hoje fosse o Elon Musk. Há algum tempo foi o do Windows, não é? Como é que se chama? Hã? Eu não me lembro o nome. Bill Gates, seria o Bill Gates, não é? E em terceiro lugar penso que estou eu. Em terceiro lugar, porque eu sou o primeiro de que sou aquele que tem tudo o que preciso e em sobra. Sinto-me rico. Se você não se sente, eu sinto. Financeiramente não sou como eles, mas tenho tudo o que preciso. Amém. Agora, a linguagem do amor, e podíamos ter este homem mais rico do mundo e entrar aqui imensas pessoas só para travar relação com ele, só para obter um objetivo de um dia
aproveitar-se daquele homem. A igreja podia ter 100 mil pessoas. Podíamos ter milhares e milhares de pessoas. E haver só aquele homem com amor. E toda a igreja sem amor. Todo o resto. Porquê? Porque quando eu amo, não significa eu fazer-te à vontade. Amar, volta ao 4, se faz favor. Amar é sofrer. Ele teria que sofrer a dor de vocês serem amigos dele por interesse. E tinha que vos amar na mesma. Segundo, ele tinha que continuar a ser uma pessoa boa. E se ele visse algum de vocês que não o ama, mas só tem interesse a passar mal, ele tinha que vos ajudar. Tinha que vos amar dessa maneira. Amar significava não ter inveja da parte do resto dos amigos, todos, não terem inveja dele. Mas a verdade é que todos tinham inveja dele. Irmãos, porque realmente o amor ultrapassa o sistema de interesse. O sistema que, como se usa na política, não é de lobbies. O sistema de troca de interesses. Vocês entendem? No amor não há jogo político. No amor não há jogo de cintura. No amor não há interesses superiores a coisas. No amor não há um bem maior. O amor é isto. Alguém que sofre porque ama. Alguém que é bom porque ama. Alguém que não é invejoso porque ama. Alguém que não trata levianamente o seu próximo porque ama. Alguém que não é soberbo porque ama. Verso 5. Alguém que não se porta com indecência porque ama. E não portar com indecência é não viver da forma errada. Alguém que não busca os seus interesses. Alguém que luta para não se irritar. E alguém que não suspeita mal. Este homem bom e milionário, ele não poderia suspeitar mal do seu próximo. Embora ele visse que a pessoa... Verso 6. Alguém que não folga com injustiça, não fica satisfeito quando alguém sofre um dano injusto. Alguém que vive para ser verdadeiro. Isto é amar. Amém? Isto é amar. Depois, verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor luta para nunca falhar. Amém? E depois vem um contexto que nem todos entendem. Tudo o que nós sabemos não é ainda bem tudo certo. Porque a Bíblia é tão engraçada que diz... quando era menino, dizem em parte, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, etc. Mas, porque agora vemos como um espelho em enigma, isto é, nós temos um flash da plenitude. Um flash. Mas então, quando Ele se revelar a nós face a face, agora em parte conheço, mas então o conhecerei também, como Ele me conhece. Está a falar de que aquilo que hoje eu tenho de relação, aquilo que eu hoje tenho de conhecimento em relação a Deus, ou amor, ou seja o que for, não é pleno ainda. É como se eu tivesse a ver a um espelho algum enigma. O que é um enigma? É uma coisa para ser descoberta. Certo? E nós precisamos de compreender nesta manhã que a igreja deve ser dotada deste amor. Pronto a sofrer. Pronto a amar. Pronto a não se suspeitar mal. Porque é o que é relevante. Mas o que é mais importante na igreja, irmãos, acima de qualquer dom, é o amor. Igreja, nós precisamos de entender esta verdade de tal maneira que a nossa postura possa mudar. Quando eu olho para Jesus Cristo e para a sua história, quando Ele estava na terra vivendo durante aqueles 33 anos, mas os últimos 3 do seu ministério, eu encontro Jesus
a ter atitudes que revelam um amor profundo. A Bíblia fala várias vezes que ele se movia de íntima compaixão. Você sabe o que é mover-se de íntima compaixão? Este é o momento mais solene do teu amor. É quando o teu amor te leva a sentir a dor do outro. É quando o amor que tu tens te leva a desejar o bem do outro. Por isso, quando é que isto aconteceu? Em muitos momentos, Jesus, quando estava com aquele mancebo de qualidades, aquele jovem que só lhe faltava uma coisa, Jesus disse que o amou. Não o amou porque não o amava antes. Amou porque viu que ele era lutador, era alguém que lutava de uma forma incrível para viver o que ele aprendeu como fé e como atitude de vida. Mas faltava-lhe uma coisa, ele tinha um amor acima de Deus e nada pode estar acima de Deus. Ele até sabia o mandamento principal, amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e o próximo como a si mesmo. Sabe que ele até disse, mas tudo isso eu guardo desde que nasci. Mas Jesus olhou e viu um defeito no coração dele. Existem muitas pessoas no mundo que, não tendo fé em Deus, têm coisas muito boas. E aquela que o rapaz tinha a menos, e há dias eu disse isto na igreja, se eu tivesse a igreja cheia de pessoas como ele, eu diria que tinha a igreja melhor do mundo. Só não podia era saber qual era o problema. Porque um jovem como aquele, que vivia uma vida tão obediente à palavra de Deus, mas que Jesus viu no seu coração que lhe faltava uma coisa. Uma só. Abdicar de todos os seus bens. Não é que Deus fosse contra os ricos. Deus promete-nos prosperar. Deus promete-nos dar o pão de cada dia. Mas ele amava o dinheiro acima de todas as coisas. E ele saiu triste, diz a Bíblia, porque possuía muitas propriedades. Saiu triste porque ele não conseguia libertar-se do seu Deus. Porque o seu Deus era o dinheiro. Eram as riquezas do mundo. E Jesus diz que o amou. A gente está para fazer uma pequena metragem, uma curta metragem sobre este jovem. Porque ninguém sabe o que aconteceu a seguir. Na minha história, ele se converte. Quando Jesus morre e ressuscita. Mas é uma história. Só posso dizer a verdade que tenho. E não a verdade que não há revelação. E é interessante que este jovem, ninguém sabe a história seguinte. Fica no ar. Porque a mensagem de Jesus deve ter ecoado no seu coração durante anos da sua vida. Quando Jesus morreu na cruz, a sua morte que revela o amor máximo, sofredor, ao ponto de dar a Jesus Cristo a sua vida por cada um de nós. Quando Jesus morre naquela cruz, e quando ele ouve que Jesus ressuscitou, eu creio que as palavras de Jesus estavam no seu coração. O que é que fica no teu coração da palavra de Deus? Amados, a igreja, se conseguir aprender a linguagem do amor, os que estamos aqui hoje, não é os que não estão, é os que estão. Falta aqui hoje muitos irmãos, mas os que estamos, se nós aprendermos a viver a linguagem do amor, eu acredito que este conselho vai ter um avivamento. Eu acredito que Deus irá fazer coisas tão grandes. Se nos preocuparmos exclusivamente em amar. Se nos preocuparmos diariamente em dobrar os nossos joelhos diante do Senhor e dizer, Pai, por favor, Pai, em nome do Teu Filho, planta este amor em meu coração. Se nós conseguirmos ter esta paixão de amar, ter a linguagem do amor em nosso coração, se nós conseguirmos nos despir dos interesses uns dos outros, do oportunismo que muitas vezes existe entre pessoas, e conseguirmos captar a mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus, ele amava. Jesus se movia de íntima compaixão. Quando aquele cego clamava, Jesus, tem misericórdia de mim.
Quando tantos chegaram a Jesus e a Bíblia mostra que se moveu de íntima compaixão. Irmãos, que nós possamos ter esta íntima compaixão que envolve um amor que chega ao nível de sofrer com a pessoa que está a sofrer. E quando tu sofres a dor do teu próximo, quando tu sentes a dor do teu irmão, tu vais orar por ele, como se estivesse a orar por ti. Tu vais buscar Deus com todo o teu coração, como se fosse o teu próprio problema. Por isso que Deus diz no Antigo Testamento que buscava quem orasse pela cidade, que buscasse alguém que intercedesse, alguém que tivesse um coração de intercessor, porque o intercessor é aquele que verdadeiramente sente a dor daquele por quem intercede. A igreja precisa ter a linguagem do amor. Se nós conseguirmos entender esta mensagem, amar o nosso próximo, como se estivéssemos a amar a nós próprios, passaremos a ter uma história diferente. Não olharemos mais para o nosso irmão com olhos de indiferença. Não olharemos mais uns para os outros com olhos de acusação. Não olharemos mais uns para os outros com a atitude de desprezo, com a atitude de nos sentirmos superiores a ele. Chegamos ao nível de Filipenses 2, consideramos o nosso irmão superior a nós próprios. Não é que ele seja superior a mim, porque eu posso ter uma formação académica disto ou daquilo, ele não vai, mas eu vou considerá-lo sempre alguém tão importante, porque Jesus me avisou algo precioso. Quando Jesus nos ensinou a linguagem do amor nos Evangelhos, Ele dizia: se tu quando visitaste um doente no hospital, a mim me visitaste. Isto é, nós olharmos para o nosso irmão e vermos Jesus. Ele está a dizer: considera os outros superiores a ti mesmo. Isto é uma revelação tão profunda que Jesus está a dizer: quando tu olhas para o teu irmão, tu estás olhando para alguém que eu criei, que eu amo. Tu tens que amá-lo, independentemente se ele é filho de quem for, se ele é académico ou não, se ele é um homem licenciado, doutorado, mestrado, se ele tem ou não tem dinheiro, se ele cheira bem ou cheira mal. Olha para ele e vê nele a imagem do Criador. E quando eu consigo isto, e quando Jesus mais uma vez revela: se deres um copo de água a um dos meus pequeninos, estás dando a mim. Não há nada mais importante no cristianismo que é o amor. Amar. É tão bonito. É tão fácil de falar. É uma mensagem de retórica fácil de transmitir. Hoje até de uma forma bem simplória. Eu não sei o que é que tu ensinas aos teus filhos. Não sei qual é a linguagem que tu ensinas. Se calhar é a linguagem da indiferença. A linguagem de falar mal de A e B. E quem sabe estás a ensinar os teus filhos a não amar. E um dia queres que eles queiram Jesus e ele não vai querer. Queres que ele esteja na igreja, ele não vai estar. Porque as conversas que tu vives são tudo menos a linguagem do amor. A linguagem do amor é sofrer. A linguagem do amor é não se respeitar mal. A linguagem do amor é viver de uma forma de tal maneira que o nosso próximo é o nosso bem mais precioso. Amém? O teu próximo é o bem mais precioso. Diz para quem está ao teu lado: o teu próximo. Agora diz assim: eu sou o teu bem mais precioso. Agora vou irritar um bocadinho mais. O teu ministério é amar-me, é cuidar de mim. É bonito falar isso para a minha esposa.
não é? Mas falar isso para o outro, que não me é nada. Vá, Danilo, diz aí para o jovenzinho do lado, vá. Para ele, olha para ele e diz: eu te amo. Diz! Eu quero ouvir. Hã? Porque eu dizer isso à minha mulher é fácil. Às vezes até pode ser difícil, depende do casamento. Você consegue dizer alguém consegue dizer ao Luizinho que o ama? A linguagem do amor. O teu ministério, ouve com atenção, o teu ministério, a tua missão de vida é amar o teu próximo. O teu próximo não estou na Ucrânia. O teu próximo é o teu vizinho em casa, ao lado, no prédio ao lado. É o vizinho que tu falas todos os dias. O teu próximo é o teu colega de trabalho. O teu próximo é a pessoa que tu, no supermercado, ela vai te tratar mal e tu vais tratar bem. Irmão, quem não falhou já? Eu já me irritei com pessoas porque são incompetentes. E eu já respondi à letra. Mas saio triste sempre. Porque fechei a porta do relacionamento. É ou não é? Mas eu sou falho. Eu não sou perfeito ainda. Mas eu não me cansarei de vos ensinar as mesmas coisas até que Cristo esteja formado em vós. O teu próximo não é a tua esposa e os teus filhos. Esse não é próximo. Esse é um contigo. A tua mulher não é o teu próximo. A Bíblia diz que serão os dois numa só carne. Não são dois, são um. O teu próximo é quem tu não gostas. O teu próximo é quem te rouba, quem te engana, quem te faz mal. Esse é o teu próximo. E então, no que diz respeito à igreja, eu quero vos dizer um disparate teológico. O teu próximo também não é o teu irmão, porque a Bíblia diz que somos um só corpo. O teu próximo é quem não está aqui. E se tu não amas quem está aqui, estás longe da salvação. Se tu não amas o teu irmão na igreja, então o teu caminho está tremendamente mal. Sabe porque é que nós temos dificuldade de crescer como igreja? Porque nós tratamos caráter. Nós falamos muito fruto do Espírito. E há igrejas que falam muito de dons. Eu não estou a dizer que os dons não são importantes. Eu estou a dizer que o mais importante é o amor. Por isso que Paulo disse: buscai o melhor dom. E Jesus disse no Evangelho de João: eu vou-vos dar a capacidade de fazer maiores obras do que as que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Não fiqueis alegres só porque os espíritos se sujeitam, ou porque os mortos ressuscitam, ou porque vocês curais em nome de Jesus. Alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Porque a nossa alegria tem a ver com aquilo que gera poder e imagem para nós. Imagina hoje, irmãos, nós orarmos por alguém que é cego e ficar curado. Esse homem não se vai calar. Ele era cego e começou a ver. Sabe o que é que vai acontecer? A fama da igreja ou do pastor Paulo vai passar, ou a tua fama. Vai passar e as pessoas vão: eu quero lá ir, e começam a chamar os doentes, como fizeram com Jesus. Mas onde estavam? Na cruz, aqueles que ele curou. Onde estavam? Os discípulos, quando Jesus foi preso. Alguns negaram-no, outros se esconderam. Porque o poder que havia em Cristo, de cura, de libertação, de restauração, não fideliza pessoas a Ele. O que te fideliza a Deus é Ele entrar na tua vida e habitar o teu coração. É entregares a tua vida a Jesus. É dizer: Deus, a partir de hoje,
Eu quero que tu comandes o meu coração. A partir de hoje eu quero que tu guies a minha vida. A partir de hoje eu quero que sejas o Deus da minha vida. E tu convidas Jesus a entrar na tua vida. E o Espírito Santo, que às vezes a gente não ensina bem o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que está aqui, é a terceira pessoa da Trindade. É Ele que está aqui a operar, é Ele que convence, é Ele que cura, é Ele que liberta. Porque Ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo para que esteja convosco, para que vos ministre, para que vos ensine, para que vos use. Por isso, quando nós oramos a Deus através do Espírito Santo. Nesta manhã, tu precisas de entender a linguagem do amor. Nesta manhã, tu precisas de compreender o que é mais importante. E o versículo 13 dizia, agora, pois, permaneçam a fé. É importante a fé. A fé, há vários tipos de fé, vários níveis de fé. E como isto vem num contexto de dons, a fé que cura, a fé que usa para exercer os dons, seja lá a fé que for, e a esperança, que é aquilo que nos leva a uma vida feliz, porque esperamos algo grandioso de Deus. E o amor, estas três, mas a maior destas é o amor. Irmãos, eu pedia que ficássemos de pé. Eu pedia que fechássemos todos os nossos olhos. E hoje não vamos pedir milagres. Não vamos pedir que Deus nos oriente um emprego ou cure o nosso corpo de alguma doença. Vamos pedir, Deus, batiza-me com este amor. Inunda-me com este amor. Vamos dizer, Deus, eu quero esse amor. Deus, vem encher o meu coração deste amor. Fala isso com Deus. Não esperes que eu ore. Fala tu. Naquilo que tu... Fala como se estivesse a falar com um amigo. Diz, Deus, toma o meu coração. Inunda o meu coração deste amor. Pai, nesta noite, nesta manhã, Espírito Santo, eu oro por mim próprio, para que plantes em mim esse amor. Este amor que está pronto a tudo, por causa de Ti. Tu possas plantar em minha vida este amor. Perdoa-me quando não tenho exercitado este amor. Sabemos que muitas vezes este amor, ele precisa de ser cultivado. Ele precisa de ser exercitado. Muitas vezes não sentimos aquilo que vamos fazer. Não fazemos bem quando nos apetece fazer mal. Muitas vezes, Pai, queremos fazer o bem e não nos apetece. Queremos perdoar e o nosso coração não quer. Porque, Deus, somos falhos. Mas, Espírito Santo, nesta hora, se algum de nós ainda não nasceu para Cristo, se algum de nós ainda não entregou a sua vida a Jesus, se algum de nós ainda não se arrependeu dos seus pecados, que nesta hora, Espírito Santo, Tu possas nos tomar de tal maneira que se dê um novo nascimento em nossa vida. Em nome de Jesus. Eu tenho uma pergunta nesta manhã. Eu gostava de saber nesta manhã, quantos de nós, ou se algum de nós, quer entregar a sua vida a Jesus? Quer pedir perdão dos seus pecados? Quer reconhecer que a sua vida... Estou vendo o teu braço, minha linda. Quer reconhecer que não tem vivido para Deus, mas hoje quer entregar a sua vida a Jesus. Eu quero que levantes o teu braço, eu quero orar por ti. Quem quer entregar a sua vida a Jesus? Estamos vendo alguns braços. Estamos vendo alguns braços. Não tenhas vergonha. Eu peço que todos fechemos os olhos. Não tens que olhar quem está de braço no ar ou não. Sem vergonha. Estamos vendo vários braços dando a sua vida a Jesus. E agora ainda quero fazer um segundo apelo. Quantos querem viver a linguagem do amor? Levante os seus braços. Quantos querem viver a linguagem do amor? Amém.
Pai, em nome de Jesus, Tu estás vendo cada braço no ar, cada vida que também se está entregando a Ti, cada pessoa que está dando a sua vida ao Senhor. Ó Espírito Santo, toma suas vidas em Tuas mãos. Que nesta hora o Teu Espírito possa plantar a semente do amor. E verdadeiramente, Deus, possamos sair deste lugar olhando uns para os outros com amor. E que ao sairmos deste lugar, algo novo comece em nossa vida. Que a planta, a semente de Jesus Cristo esteja em cada um de nós, para amarmos o nosso próximo como Tu queres. Em nome de Jesus. Amém e amém.